Eu começo falando das profecias que existiam antes mesmo de Jesus Cristo nascer. Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Então eu começo dizendo que antes de Jesus nascer, havia profecias no Antigo Testamento, porque a vida de Jesus, eu vou falar de uma maneira bem simples, pensando nas pessoas leigas, nas pessoas que estão iniciando. A Bíblia nós temos duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Novo Testamento, a história de Jesus. No Antigo Testamento, nós encontramos as profecias. O que é profecia? Promessas de que viria um Messias. E é importante dizer que nem todo judeu hoje confessa essas profecias. Há judeus ortodoxos, até pessoas que moram lá em Jerusalém, que eles ainda aguardam o Messias. Então essa promessa aí, que está na tela, de Isaías, eles leem lá os pergaminhos do Antigo Testamento, eles ainda estão aguardando. Mas para nós cristãos, essas profecias já se cumpriram. E não só essa que está na tela, mas outras que fala que ele ia nascer em Belém. Miqueias fala que ele nasceria em Belém. Então, olha como a profecia ela é bem clara. A virgem conceberá, Quem que é a virgem? A Maria, mãe de Jesus. Então, é bom assim a gente entender que antes de Jesus nascer, existiam profecias a respeito dele. E o nome dele, Jesus Cristo, não é o nome dele completo. O nome dele é somente Jesus. Cristo é um título. O Cristo. Jesus, o Cristo. Por exemplo, nós aqui temos um nome e um sobrenome, não é? O meu nome, por exemplo, é Daniel Dutra. O seu nome, Fulano da Silva. O nome de Jesus não é Jesus Cristo. O nome dele é Jesus, porque naquela época não tinha sobrenome. Tanto que você vê na Bíblia era assim, era Tadeu, filho de Alfeu. Eles falavam filho, então não tem um sobrenome. Cristo é um título, o Messias, o esperado, o ungido de Deus. Jesus, o Cristo. Esse então é o nome dele que mostra o significado da pessoa dele, o Messias. E Jesus significa salvação. O nome dele significa salvação, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus Cristo. No hebraico é Yeshua, E a tradução de Yeshua ali, alguns nomes de origem de Jesus ali, Yeshua, Jesus. O seu nascimento ocorreu há 2000 anos atrás, mais ou menos aí. Nós temos comemoramos aqui no Brasil o Natal, no dia 25 de dezembro. Mas é certo que não tem uma data precisa, A Bíblia não fala, Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Foi uma data que foi convencionada. E eu não vejo problema em a gente comemorar o Natal. Tanto que na igreja aqui a gente faz culto de Natal, fazemos cantata de Natal, uma festa cristã, o Natal. E você pode glorificar a Deus, aqueles hinos, que só cantamos no Natal, Então é uma data especial e nós comemoramos em dezembro, mas não sabemos se foi realmente em dezembro, talvez não tenha sido, talvez tenha sido em abril, em março, em fevereiro, em janeiro, não importa, importa que ele nasceu. E você conhece a história, Maria recebeu a visita de um anjo,
E o anjo disse que ela receberia, né, um ente santo, recebeu um ente santo, Jesus, no seu ventre. E ela estava prometida de casamento, ela não era casada, e ela também não teve relação íntima com José. A Bíblia é muito clara, não a conheceu, José não a conheceu, diz o Evangelho. Então ela era virgem, realmente. José é um pai adotivo, e um pai ótimo. A gente às vezes fala tanto de Maria, né? Mas José, ele teve um papel exemplar. Um homem íntegro, reto, justo. Levou Jesus para Belém, depois trouxe, e depois eles fugiram para o Egito. Então ele foi um pai que protegeu, que ajudou, que... Fica imaginando, né? O parto da Maria, eles foram a Belém para fazer o alistamento, porque José era de Belém, e Jesus nasceu nessa viagem. Eu fico imaginando, eu estou viajando no Cabel, nasce um bebê, o que eu faço? José fez parte de todo esse processo. Ele ajudou a Maria lá na manjedoura, né, porque não havia lugar na hospedaria. E lá em Belém, então, havia a profecia também em Miqueias, que ele nasceria em Belém. E a gente conhece, né, essa história do Natal, que foram lá os reis magos, ofereceram ouro, incenso e mirra. Então é uma coisa que todos nós devemos saber. Mas é importante a gente entender que Jesus não simplesmente nasceu, mas ele se encarnou. O que é encarnou? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Evangelho de João é fantástico, porque João não começa assim falando, Jesus nasceu no período do rei tal. O João ele não traz uma linha cronológica. João já fala que Jesus, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele já mostra Jesus, o próprio Deus, não um bebê de fralda, mas o Deus encarnado. João 1,14, o Verbo se fez carne. É importante que você entenda isso. Jesus não era uma criança comum, qualquer. Ele não nasceu como eu e você. Ele nasceu de um processo de saída do céu e a encarnação humana. Então ele já existia. Um dia ele estava lá no céu e ele falou, deixa eu ir, porque a minha mãe está com dores de parto, eu vou nascer. E até tem uma música que a gente canta aqui, que acho que ela, vim para adorar-te, aí fala, deixou o céu, pobre se fez. Ele deixa o céu e ele vem habitar aqui, e numa família simples. Isso chama-se encarnação. Ele deixa o céu, ele deixa a glória. Ele tinha uma multidão de anjos o adorando, não só ele, mas como a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ali ele deixa aquela glória e ele vem morar na terra. Aí a gente fala assim, pastor, eu nunca vi Deus. Mas você já conseguiu ver Jesus? Você já conseguiu imaginar Jesus? Você já conseguiu ver Jesus na sua mente, ou lendo, imaginar a cena de Jesus com as crianças, de Jesus com as pessoas? Jesus é o próprio Deus encarnado. Então, quem vê o Pai, vê a mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, você quer ver a imagem de Deus? Olhe para Jesus. É o próprio Deus encarnado nessa terra. Jesus, ele encarnou até para nos mostrar como viver nessa terra tão difícil. Não é fácil viver nessa terra, mas ele nos mostrou que é possível viver nessa terra e fazer o bem. A infância de Jesus é um período que desperta muita curiosidade, mas é certo que a Bíblia fala pouca coisa desse período. A Bíblia fala quando ele tinha 12 anos, que ele estava viajando com sua família, indo até Jerusalém,
na Páscoa lá, e era uma época que todos os judeus deveriam ir. E lá na Páscoa, os pais perdem ele. Cadê Jesus? Jesus sumiu. Maria, José, e agora? Cadê Jesus? Aí encontra Jesus, ele estava lá no templo, com 12 anos. E ele estava lá, eu estava na casa do meu pai, ele diz. Fica imaginando Maria, né? Maria devia ser uma mãe assim, que falava, que menino é esse? Que esse garoto é? Né? Maria, como é ser mãe do Filho de Deus? Ele não deveria ser uma criança comum. Mas é certo que não temos mais nenhum relato dessa fase da vida dele. Aí uma vez eu acho que eu assisti um filme, e no filme mostrava assim um passarinho no chão morto, e Jesus criança pegou o passarinho, soprou e o passarinho viveu, ele soltou. E aí a gente pensa, será que ele fez isso? Eu não sei, a Bíblia não fala. Será que Jesus fez algum milagre na infância? Eu não sei, a Bíblia não fala. Então a gente não tem informação. E tem uma frase que eu gosto que fala assim, onde a Bíblia não tem voz, nós não temos ouvidos. Então, a gente pode assistir filme, a gente pode assistir série, mas cuidado para você não misturar as coisas, o que é uma série e o que é a Bíblia. Às vezes você está numa célula, aí está falando lá alguma coisa, você fala assim, pois é, né, Jesus pegou um passarinho com a mão e ressuscitou o passarinho quando ele tinha 10 anos, aí fala assim, mas onde que a pessoa leu isso? Não, no filme, pastor, tá, o filme não é a Bíblia. Então a gente tem que tomar cuidado assim para não misturar as coisas, por isso que a gente tem que ler a Bíblia, procurar conhecer a Bíblia, até para saber o que é ficção, o que é a Bíblia mesmo. E é importante dizer que Jesus ele tinha um corpo 100% humano. Jesus ele nasceu de uma barriga humana, de um ventre humano, ele teve a fase normal de qualquer mãe, de qualquer criança, a fase pré-natal, o nascimento. Jesus teve dente de leite. Sabe o que é dente de leite? É aquele dente que vem no bebê antes dos dentes permanentes. Ele teve dente de leite. Ele era uma criança comum. Ele teve 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ele fazia cocô, fazia xixi. Pastor, que escândalo. Mas gente, se ele não fazia cocô, o que ele faz? Como que ele comia então? Como que ele bebia? Então às vezes a gente tem uma ideia assim um pouco mística de Jesus, como ele fosse um Deus. Não, ele era humano. Ele era 100% humano. Tinha uma pele como nós. A Bíblia fala que ele sentia cansaço, que ele sentia fome, que ele teve sede. A Bíblia fala que ele chorou. Então todas as questões humanas ele sofreu. Quando ele estava morto e furaram o seu lado, uma lança foi cravada no lado do seu corpo, diz que jorrou água e sangue. Ele era humano. E ele sofreu as dores na cruz que eu e você sentiria. Então os espinhos na sua cabeça, os pregos nas mãos e nos pés, tudo isso ele sentiu e viveu, como se fosse eu e fosse você. Por quê? Porque ele precisava passar por essas coisas, para pagar um sacrifício na cruz por nós. Mas é importante dizer que tudo isso ele fez, mas sem pecado. A doutrina da impecabilidade significa que Jesus era ausente de pecado. Ele não pecou. Ele não pecou em palavras,
ele não pecou em pensamentos, ele não pecou em ações, tá? Ele não pecou. Você vai ler a Bíblia, ele não pecou. Até quando ele ficou irado na medida e na hora certa. Ele expulsou do templo as pessoas que estavam fazendo a casa de oração, o comércio, mas ele não soltou as pombas, porque soltar uma pomba poderia ser que a pessoa ia perder aquela pomba, ia voar. Ele não soltou a pomba. Ele virou as mesas, mas a mesa virou, poderia pegar. Então você vê que até na hora da ira dele, ele não fez ninguém ter prejuízo. E às vezes a ira, ela é uma necessidade humana, para correção de algumas coisas que estão acontecendo, fora do que é correto. Irai-vos, mas não pequeis. Então, a ira justa e a ira injusta. A hora que a gente tem hora que a mãe tem que dar um grito em casa, né? Tem a hora que o pai tem que dar um grito em casa e falar, ó, aqui tem ordem, aqui tem lei, aqui não é casa da mãe Joana, que cada um faz o que quer. Não, a mãe às vezes tem que ser mãe, e o pai tem que ser pai, e o filho tem que ser filho, e aí a coisa se estabelece. Então Jesus não teve pecado. O início do seu ministério foi lá com o batismo do João Batista, né? Batizou ele, e lá naquele batismo o Espírito Santo, em forma de pomba, e uma voz do céu disse: este é o meu filho amado. Ali começa o seu ministério. Ali começa a marca do início do seu serviço divino. Interessante a gente pensar, por que Jesus esperou até 30 anos para ser batizado, e até 30 anos para começar o seu ministério, e foi um ministério curto, de 3 anos. Porque com 30 anos, era a idade que a sociedade judaica entendia que a pessoa agora era madura. Um sacerdote, para começar o seu serviço, ele tinha que esperar 30 anos. Alguns cargos no Brasil, presidente da república, governador, eles têm uma idade mínima. Porque a idade, ela representa a experiência. Tem coisas que só vem com o tempo. Tem coisas que não adianta você querer apressar. É só o tempo que vai lhe dar a experiência da vida, a maturidade, a forma de lidar com os problemas. Não é aprendida em livros. Então, para a sociedade judaica, com 30 anos, a pessoa era um homem maduro, um homem formado, apto para desenvolver até os serviços sagrados do templo. Então Jesus, segundo alguns comentaristas, espera até 30 anos, e aí com 30 anos ele começa e dura só 3, porque foi perseguição de todo lado. Quando a gente também fala da história de Jesus, é importante a gente lembrar dos seus discípulos, dos seus 12 discípulos, que na realidade, essa palavra discípulo, ela significa aprendizes, estudantes. A palavra no original é aprendizes. Ele chama 12 homens, e aqueles 12 homens convivem com ele, e a ideia é que quando Jesus morresse, aqueles homens dariam continuidade. Eles iam escrever, tanto que nós temos o Evangelho de Mateus, o Evangelho de João. Então, aqueles discípulos dariam continuidade, escrevendo, relatando, e também testemunhando com palavras o que Jesus fez no seu ministério. Tem uma série que eu inclusive estou assistindo agora. Eu demorei para assistir essa série, e eu estou assistindo agora essa série, e a série chama The Chosen. E essa série, em inglês, é Os Escolhidos, né? Ou Escolhido. Então fala dos discípulos de Jesus. Jesus escolheu os seus discípulos.
E essa série, gente, é claro que ela não é uma série focada só na Bíblia, ela tem uma ficção. Até quando o primeiro capítulo da série, da temporada 1, ela, na Netflix tem 3 temporadas já, mas me falaram que já está na 4ª, eu não cheguei ainda. O primeiro episódio, ele fala assim, tudo que está relatado aqui é um ato de ficção e algumas coisas baseadas na Bíblia. Então, assim, deixa muito claro ali no começo que ali não é a Bíblia 100%, é uma ficção, né? É uma história para causar a intriga, o interesse. É que nem aquela coisa, você termina um, você quer assistir o outro. Então eles fazem esse jogo de ficção para você ficar despertado em continuar. Mas é bom a gente entender mais uma vez a diferença entre a Bíblia e a série. Eu indico essa série para você assistir, tá? Estou assistindo. Não leve ela como se estivesse tudo na Bíblia, porque não está. Mas é uma série hoje, diante de tantas coisas que a gente tem nos streamings, hoje tem muita coisa ruim. Hoje tem séries boas e séries ruins. Às vezes eu tenho dificuldade de encontrar uma série que não fala palavrão. Às vezes eu quero assistir uma série com meu filho em casa, e eu sempre busquei assim um conteúdo saudável. E às vezes sai cada palavrão lá que eu falo, meu Deus, será que não tem como fazer uma série sem palavrão? A gente não usa esse linguajar em casa. Então, infelizmente, hoje a gente vive uma carência de bons conteúdos. Essa série, você pode ter certeza que não vai ter nenhum palavrão. Ah, pastor, mas é meio parada. Gente, você não dá para você comparar com a última da moda. Realmente, né? Então, mas assista, se esforce, dá para assistir em família. E você vai vendo ali que muitas coisas que acontecem ali realmente estão na Bíblia. Muitas histórias estão na Bíblia, não todas, mas muitas estão sim. E sempre é um aprendizado, sempre é uma reflexão. E ainda mais nesse assunto de hoje, né? Que é a vida de Jesus. Mais uma vez eu digo, cuidado só para saber a diferença do que é Bíblia e do que é ficção. Esses dias eu estava numa célula, aí a pessoa dizia assim, então pastor, o Mateus ele era autista, e o Mateus gostava muito de número, e o Mateus, eu fiquei assim, meu Deus, onde que ele leu isso? Porque eu fiz seminário 4 anos, nunca vi isso. Mateus autista? A série, a série, entendi. Então assim, cuidado só para separar, né? O que é Bíblia, o que é ficção, mas você conseguindo separar isso, não há problema nenhum. Uma grande área da vida de Jesus, e uma área que ele gastou muito tempo no seu ministério, são os ensinos. E uma das áreas, da forma que ele ensinava é as parábolas. A parábola é uma forma didática de ensino. Jesus dizia assim, um homem tinha 2 filhos. Um filho vendeu seus bens, foi embora, desperdiçou com as prostitutas. O outro filho, você sabe que parábola é essa? A parábola do filho pródigo. Tem a parábola do bom samaritano, tem a parábola da moeda perdida, a ovelha. Então, Jesus ele usava muito o seu ensino. Tem uma parte na Bíblia muito bonita que é o Sermão do Monte, Mateus 5-7, onde Jesus fala, vocês são o sal da terra, são a luz do mundo, bem-aventurados são os humildes, os pacificadores. Ali tem muitos ensinos, enfim. Uma outra área da vida de Jesus são os milagres. E ele fez muitos milagres. Ele fez milagres, por exemplo, nós podemos dividir os milagres em algumas classificações. Milagres da natureza.
Que milagre da natureza? Transformou água em vinho, né? Lá no casamento, o primeiro milagre que ele fez. O casamento estava acabou o vinho, ele transformou água em vinho. Multiplicação do pães e peixes. Jesus acalma a tempestade. São milagres da natureza. Mas também há milagres de doentes curados. Uma mulher que sofria de uma hemorragia. Outra coisa também na Bíblia é os leprosos. Na Bíblia tinha essa maldita doença que era a lepra, que quando chegava um leproso as pessoas saíam de perto, porque ela transmitia, a lepra era transmitida, então eles morriam de medo, porque não havia tratamento nem cura, e Jesus tocava nos leprosos, e não só tocava, mas como curava. Os paralíticos andaram, e uma área também era a expulsão de demônios. Nossa, pastor, que é isso? Sim, há relatos no Evangelho de pessoas que estavam possuídas, viviam nos cemitérios, viviam nos sepulcros, se machucavam, se cortavam, e tiveram um encontro com Jesus e foram libertas desse mal interior, demônios. Então por isso, pessoal, assim como nós falamos da humanidade de Jesus, também afirmamos hoje a sua divindade. São as suas duas naturezas. Jesus, ele era 100% humano, e Jesus era 100% divino, totalmente humano, totalmente divino. Nós, aqui presentes, só temos uma natureza, a humana. Ele não, ele tinha a humana e a divina. Então por isso ele fazia milagres, por isso ele é o próprio Deus. A mulher samaritana: chama teu marido. Ah, não tenho marido. Disseste bem, porque o que você está agora é o quarto. Nossa, vejo que você é profeta. Então, ele via coisas que um ser humano não vê. Ele viu o coração, ele viu o futuro, o passado. E Jesus então, por causa da sua divindade, por causa da sua natureza divina, e porque ele dizia que ele era Deus, ele falou no Evangelho de João 7 vezes: eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Então isso trouxe um furor, uma ira dos religiosos da época. Os fariseus diziam: como você tem coragem de dizer que é Deus? Perseguiam ele. Ele dizia que os fariseus eram hipócritas, porque os fariseus usavam roupas, usavam orações longas, os fariseus se orgulhavam da sua fé, do reconhecimento público, em vez de uma busca humilde e sincera. Então Jesus condenava, e foi um grande atrito, e ainda mais quando Jesus fazia curas no sábado, que para eles o sábado podia a pessoa estar morrendo, não pode fazer nada. E ainda mais quando ele se associava com as prostitutas, cobradores de impostos. Aí o pessoal falava: não é possível que você consegue conviver com esses pecadores. E ele fala: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu vim para tratar o pecado, limpar o pecado. Indo para o final da vida de Jesus, para a gente finalizar, a última ceia é um momento marcante. A ceia era uma janta, então foi a última janta. E naquela última janta, ele pegou um pão, e ele pegou um cálice, e ele disse: este pão simboliza o meu corpo, e este suco simboliza o meu sangue. E ali ele pediu que eles fizessem isso em memória dele. E naquela noite, o Judas Iscariotes estava ali, e ele disse: alguém aqui vai me trair. Judas sai, vende Jesus pelas moedas de prata. No Getsêmani, prendem Jesus, e ele vai para aquele momento tão triste da sua história,
o flagelo da crucificação. A crucificação não era só um momento lá no Gólgota, a crucificação era todo um processo, desde os açoites, a pegar aquela cruz e carregar a cruz, era um desfile, dizendo: olha esse homem, não façam o que ele fez, não pratiquem o crime que ele cometeu. E ali Jesus então foi crucificado diante de 2 criminosos, e ali ele disse algumas palavras tão lindas, as suas últimas palavras. Uma delas: Pai, perdoa os seus pecados, eles não sabem o que fazem. Ali Jesus morre num profundo sofrimento, dor, mas não termina a história ali. Eles descem o corpo de Jesus da cruz, um homem chamado José de Arimateia e Nicodemos, eles dão um velório digno para Jesus, colocam Jesus numa tumba, senão Jesus ia ser enterrado como indigente. E ali naquela tumba, depois de 3 dias, ali no 3º dia, ali você tem a visita das mulheres chegando ali, e Jesus não estava lá. Elas falam com Pedro: Pedro, ele não está. Pedro vai também, não está. O anjo diz: não, ele não está aqui, ele ressuscitou, no domingo. Na sexta foi a sua crucificação. Então, na cruz, ali ele venceu a morte, venceu o pecado, morreu por nós, pelos nossos pecados. Paulo fala disso em sua carta, que na cruz foi pregado a dívida do nosso pecado, a dívida de Adão e Eva foi pregada na cruz, e ali então agora Cristo paga a morte da cruz, ele ressuscita, e os discípulos são tomados de um novo ânimo, de uma nova coragem. Aqueles discípulos que abandonaram, negaram, medrosos, eles são tomados de um novo ânimo, e Jesus dá uma missão para eles. Jesus fala: ide pelo mundo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A ascensão de Jesus morreu, ressuscitou, e aí ele sobe ao céu, e nessa subida ao céu, ele disse assim: olha, eu vou preparar morada, mas não deixarei vocês, deixarei o Espírito Santo com vocês. E enquanto ele sobe, ele está à direita de Deus agora, e está no lugar de honra, de autoridade e de intercessão pelos crentes, aguardando o grande dia da sua volta, ou da segunda vinda de Cristo. Aqui eu encerro. O que é isso, pastor? Segunda vinda de Cristo. Enquanto Jesus esteve aqui na terra, ele falou algumas parábolas, inclusive Mateus 24, que ele falou sobre a escatologia, ele falou do futuro, e ele deixou bem claro que um dia ele voltaria. Ele disse sobre as virgens nécias, as virgens sábias, aquelas que aguardavam, aquelas que não aguardavam. E assim, Jesus um dia voltará, e nós estamos nessa fase agora, aguardando a sua volta, ou a segunda vinda de Cristo. E é importante dizer que na primeira vez que Jesus andou nessa terra, ele andou como uma ovelha, mas quando ele volta, ele vem como um leão. Na primeira vinda de Cristo, ele foi pregado na cruz, seu rosto está cheio de sangue, mas quando ele volta em Apocalipse, ele está montado no cavalo, os olhos são de fogo, uma espada na mão, julgando a terra. E tem uma palavra que Paulo usa, e eu encerro com essa palavra, Maranata, que significa: ora vem, Senhor Jesus. Essa palavra é usada pelos crentes, quando diz como amém, amém significa assim seja, e Maranata significa: vem
Senhor Jesus. É uma palavra que tem uma separação. Maran Atan, vem, Senhor Jesus. Então nós estamos na expectativa hoje e no aguardo da volta de Jesus Cristo. Eu espero que você, nessa noite, tenha entendido um pouco da história do nosso Salvador Jesus Cristo.